Olá pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, aqui de Americana, para mais 10 cidades aqui da nossa, 12 cidades na verdade, né? Agora a Grande Campinas e também a região de Piracicaba, canal 5 Piracicaba e as outras cidades, canal 8 da NET, para a região mais desenvolvida, uma das mais desenvolvidas do estado de São Paulo. Aqui no SPN TV News, falando sempre da nossa sociedade, dos nossos políticos e também dos homens e mulheres de negócio que vão transformar esse país, Brasil, onde o futuro nunca chega, quem sabe, né? Hoje eu tenho aqui a participação especial, a honra de receber filho de Mário Covas Neto, que vai falar um pouquinho sobre a sua pré-candidatura ao Senado e também vamos falar um pouquinho de política nacional e estadual. Boa noite, bem-vindo, Mário, tudo bem? Tudo bem, Magrão, tudo certo. Um prazer estar aqui falando com você. Em primeiro lugar, eu quero aqui revelar a você a minha admiração pelo seu pai. Foi um dos primeiros políticos que realmente eu senti firmeza. Eu estou com 56, você já está com 59 e foi uma perca muito grande para a política do Estado e também do Brasil na época. Tive o prazer de ver várias entrevistas na época que eu trabalhava na Rádio Bandeirantes de São Paulo, entre outros figuras que sempre estavam nos corredores lá da Rádio Bandeirantes. Quero aqui externar a minha admiração pelo seu pai. Muito obrigado. Eu comungo dessa admiração também. Com certeza. Meu pai, veja, é uma coisa que eu tenho repetido bastante. Hoje, a classe política, de modo geral, é absolutamente desacreditada, a população não quer saber, não tem nada bom, todos são ruins, etc. Mas é a coisa mais incrível. Meu pai já faleceu há 17 anos, ele fez política a vida inteira dele. Faz tudo isso já há 17 anos? Já há 17 anos, já. Ele fez política a vida inteira dele, só não fez num período que ele foi caçado pelo regime militar e foi impedido de fazer, mas fez com intensidade. E deixou uma marca tão positiva que, para mim, imagina o tamanho do meu orgulho de saber que meu pai deixou uma imagem muito positiva sendo político. Exatamente aquilo que hoje é execrado, que é sinônimo de coisa ruim. A gente estava falando aqui nos bastidores a respeito da mudança que está acontecendo já na população brasileira, principalmente entre os jovens, né? Antigamente o pessoal não se interessava por política. Não, eu não gosto de política, não quero me meter nessa história, isso não faz parte do meu dia a dia. E hoje em dia não, o pessoal já faz, pela minha maneira de ver, desde a última eleição, tanto a presidência como ao governo do estado de São Paulo, muita gente começou essa divisão, né? Essa divisão que foi imposta pelo ex-presidente, atual presidiário lá de Curitiba, que fez aí a divisão entre nós e eles, pretos e brancos, pobres e ricos, e que está difícil, a gente está muito polarizado e chegamos perto de graves atritos quando de repente os dois lados se encontram, né? Mas hoje em dia, os jovens principalmente, os mais antigos, né, de repente pegaram um gosto mais pela coisa. A gente não tem políticos que viram ídolos, né? Que de repente você coloca realmente uma força tremenda, coisas que a gente tinha tempos atrás no caso do seu pai. Hoje em dia, qual é o nosso candidato à presidência da República? Aquele que de repente leva multidões. Qual é o nosso candidato ao governo do estado de São Paulo? Qual é o nosso candidato ao Senado, no seu caso, que você está se apresentando agora como pré-candidato? Qual é o nosso candidato a deputado estadual, deputado federal? A gente faz aí a opção, né? Porque a gente tem que optar. Porque, inclusive, essa história de você anular o voto, de você perder o seu voto, você só está ajudando os políticos ruins, né? Os políticos que estão aí a fim de se aproveitar aí da população e do patrimônio público. Estou errado na colocação? Não, está certíssimo. Essa é uma preocupação e que a gente vem pregando também, de que o afastamento, a repulsa para a política e para os políticos, essa coisa de pregar voto nulo, voto branco, abstenção, acaba sendo um tiro no pé, porque, afinal de contas, a política e os políticos serão escolhidos. Se não são escolhidos por aqueles que não querem escolher, serão escolhidos por aqueles que querem escolher. Tem gente que vai escolher, com certeza. E vai escolher... vai ter presidente, a gente vai ter governador de claro, qualquer você maneira. vai ter de qualquer maneira. E na medida que pessoas de bem se afastem do processo, elas abrem espaço para as pessoas de mal. Você sabe que hoje eu fiquei sabendo, eu não sabia até então, esse fundo partidário, por exemplo, você não vota, você tem uma multa de R$3 e alguns centavos, eu não sei exatamente o valor. Eu não sei nem se é 3, era R$2. Alguma coisa, mas talvez tenha aumentado. Aí eu fiquei sabendo que esse dinheiro é revertido para o fundo partidário.
Nem Então, sabia. você vê, se você tem aí 10 milhões de pessoas, ou seja, só um exemplo, né? 20 milhões de pessoas que não votam, que vão lá, de repente pagam esses R$3 no turno, primeiro turno, segundo turno, olha quantos milhões, de repente, vai para o fundo partidário. Quer dizer, além da pessoa não ter aí o direito de reclamar porque não participou do processo político, ainda está ajudando todos esses políticos que, de repente, vão estar por aí ruins, e espero que mais bons do que ruins nessa eleição, que eu considero uma das mais importantes dos últimos tempos. Eu também. Mas veja, há uma certa tendência das pessoas procurarem um salvador da pátria. Isso aconteceu com o Collor lá atrás. Eu lembro muito bem. Era o caçador de Marajás. Hoje, um pouco as pesquisas refletem isso. Quando você pega o Bolsonaro, por exemplo, liderando, o discurso dele é o discurso do salvador da pátria. É o discurso de nós e ele, só que do outro lado. Né? Eu acho que o resultado de uma eleição em que um desses polos ganhe é muito ruim para o futuro do nosso país. Nós vivemos ao longo de muitos anos em crises políticas permanentes. E essas crises políticas refletem na economia. Ou seja, é preciso que o país tenha um tempo de estabilidade para voltar e crescer economicamente e para as pessoas readquirirem a confiança no país. Você viu que no começo eu falei Brasil onde o futuro nunca chega? Eu vi. Desde da minha época de adolescente, de estudante de faculdade, não, esse ano vai, a gente de repente saindo de uma ditadura que foi durante tanto tempo, aquela coisa toda, já entrando aí com o Tancredo recebendo um Sarney de presente, depois na sequência o Fernando Collor e o vice depois. Bom, você viu tudo que aconteceu, lógico que se acompanha pela sua parte política. Né? A gente não conseguiu engrenar dois governos na sequência. O próprio governo do PT, quando o Lula entrou e seguiu aí a cartilha da época do Fernando Henrique, da equipe econômica, que na época o dólar chegou a estourar, porque não, o Lula vai de repente transformar o país em um sei lá o que, na época, acabou seguindo pelo menos durante os primeiros anos, e depois... Não estavam todos de todo errados. De todo errado. E a gente viu o que chegou, né? O final que chegou. Você acha que, por exemplo, nessa eleição, a gente vai ter mais do mesmo? Por exemplo, a gente tem a diferença no caso do seu partido, o Álvaro Dias. Fora Álvaro Dias, fora o Bolsonaro, que querendo ou não é uma novidade, não esteve, a gente tem Marina, a gente tem de novo o Geraldo Alckmin, a gente tem os candidatos que estão se apresentando à presidência da República e alguns que já de repente já tiraram o boné, já entregaram e foram... Mas veja, eu queria só fazer um reparo para você. Pois não. O cargo de presidente da República, assim como de governador, o cargo público, ele tem que, pelo menos a gente espera, nós, a população espera, que seja ocupado por gente que possa de fato representar e que possa realizar. Você colocar simplesmente uma mudança de um nome para outro, sem uma experiência adquirida de vida política ou administrativa, é um risco muito grande, porque pode não dar certo. O novo por um novo pode não ser. Eu sou de São Paulo, da capital. Eu estive lá durante o governo do Haddad. Ele foi eleito, Fernando Haddad foi eleito porque ele era o novo. Isso ficou muito claro. Numa disputa com o Serra representou o velho político. A política tradicional e ele ganhou em cima dessa imagem. Ele não foi um bom prefeito. Então você mudar não significa que seja uma coisa boa. Não significa mesmo. Agora veja bem. Então, portanto... nomes tradicionais para a presidência da República, novidades, eles não significa que seja bom. Novidades com experiência, que nem no caso do Álvaro Dias. Do Álvaro Dias. É uma novidade como candidato à presidência, mas ele já é político há 42 anos. Ele exerce mandatos públicos há 42 anos. E com uma história de vida sem mancha. Então, eu me sinto muito mais confortável em ter, conduzindo o país, alguém com esse histórico, de experiência de que foi governador, que saiu com 93% de aprovação quando foi governador. Certo. Alguém que tem um mandato de senador 3 vezes seguidas. Essa última eleição ele foi eleito com 80% dos votos do paranaense. Ele lidera lá a corrida presidencial no Paraná, portanto, quem conhece ele, vota nele. Ora bolas, alguém que tem esse histórico, ele tem a capacidade, até pela moderação do seu jeito de fazer política,
de fazer um governo que seja mais amplo, que não seja um governo de um lado ou de outro lado, que seja um governo capaz de reunir as melhores cabeças para conduzir o país. Você tem razão, eu me lembro também, passei por todas essas dificuldades, e é sempre assim, Brasil para frente, e não sei o que lá, e vai chegar lá, é o Brasil do século XXI, não sei o que lá, enfim, a gente escutou isso muito. Alguns setores cresceu mesmo, mas outros ficaram bem aquém. O Álvaro Dias mesmo faz uma comparação de que quando ele era governador, a diferença da renda do Brasil em relação aos Estados Unidos era 25%, a renda média do brasileiro era 25% da renda média americana. E os coreanos era menor ainda. Hoje, o Brasil chegou a 40%, melhorou essa condição, mas os coreanos chegaram a 90%. Ou seja, eles conseguiram dar um salto muito maior. O que eles fizeram? Por que nós ficamos para trás? E aí você tem... Desde a educação até a parte política. Tudo. Né? Tem várias coisas que não funcionam bem. Agora, fundamentalmente, o país, ele tem a maior taxa de impostos, acho que mundial. Aproximadamente. Então, de vários tipos de impostos, uma variedade, uma gama imensa de impostos. As empresas são obrigadas a ter departamentos contábeis para enfim, não sonegar por desinformação até. E, no entanto, grande parte dessa receita está comprometida com o custeio da própria máquina, ou seja, arrecada-se muito e gasta-se mal. Nós temos uma máquina inchada, é preciso fazer reformas dessa coisa. E precisa ter alguém que lute contra esse sistema. Mas você falou exatamente a história de fazer essas mudanças, mas eu acho que a eleição para deputado vai ser mais importante ou então com a mesma importância do que a presidência da República, porque apenas o presidente, se ele não tiver uma base de apoio, o que ele consegue fazer? Ele consegue São 513 deputados. São, mas veja, ele consegue fazer algumas coisas na medida em que ele se comunique com a sociedade de uma forma adequada. Se ele conseguir vender para a sociedade a ideia correta e a sociedade comprar a ideia, o Congresso segue a sociedade. Ele não fica contra. As pessoas que estão lá são votadas, elas são eleitas. Você acha que esse ano vai ter uma renovação, como aconteceu aí, por exemplo, na Câmara de Vereadores, de várias cidades do país? Não teve tanta renovação, pelo menos em São Paulo não teve. Paulo, aqui em Americana, por exemplo, a gente teve 80%. As cidades aqui da região, quer dizer, teve grande renovação. Tá vendo? Não, mas eu vou dizer uma coisa. O novo pelo novo, o pessoal demorou um ano para aprender a mexer, e agora que estão fazendo alguma coisa. E tem mais uma coisa, às vezes a renovação é simplesmente quem saiu e quem entrou. No caso de São Paulo, por exemplo, saiu 40% de renovação teve, né? Mas quem entrou, Suplicy, que já foi vereador, já foi senador, alguns filhos de deputados. Então, ou seja, é alguém que já tem um nome consolidado. Você teve 75 mil votos, foi isso? O quinto mais votado? Sim. É voto, né? É bastante voto. É muito voto. Para quem de repente sabe e participa das campanhas eleitorais, é muito voto. Eu acho que eu valorizo muito o voto. Ele é sempre muito difícil. Então, campanha curta, voltando, uma campanha curta de 45 dias, como será, com pouco recurso. Quem é novo, quem é um nome desconhecido, ele leva uma baita desvantagem para o nome conhecido, é óbvio. Né? Então, exemplo, o eleitor que não está muito ligado em campanha, que não está muito ligado em política, ele vai deixando para o final para tomar sua decisão, certamente ele vai escolher entre os nomes que ele mais conhece. E os nomes que ele mais conhece é quem já está na política. Que já estão sendo batidos faz tempo, né? Exato. É que nem no seu caso, você é pré-candidato a senador. Quantos candidatos a senador o Estado de São Paulo tem hoje? É assim, cada partido... Só para explicar para o pessoal de casa entender. Assim, porque até o pessoal faz uma pergunta que eu vou fazer para você, televisão. O que faz um senador? Até o pessoal fala assim, para que serve senador? Para que serve, né? São 2 vagas de senador que nós vamos disputar esta eleição. Cada partido pode, querendo, lançar candidatos para essas 2 vagas. São 2 pessoas. Mas os partidos podem não lançar candidatos, eles não são obrigados a lançar. E muitos partidos fazem coligação e, às vezes, na coligação, essas vagas, ou uma das vagas, são cedidas para o partido coligado. Então,
até acabar as convenções, eu não tenho esse número ainda. Sim. Mas eu diria que, sendo 2 vagas, nós devemos ter uns 15 candidatos. 15 candidatos para por aí, 2 vagas. de 10 a 15 ou até um pouco mais. Por exemplo, você até certo ponto é novo para o pessoal te conhecer como pré-candidato. Não, eu Você- gostei dessa coisa do novo. Não é verdade? Você não, porque você... Não, eu digo o seguinte, eu sou uma cara nova, É uma cara mas eu não nova. sou um nome novo. É. O meu nome... Mas ao Senado, sim, né? Sim, não, mas o nome que eu carrego, Ah, o sim, sobrenome, com certeza. é um nome já conhecido, já divulgado em função do meu pai, não por minha. Talvez na cidade de São Paulo eu possa ainda ter algum reconhecimento, porque é meu âmbito Você de tá lá. atuação. Mas o meu nome já é um nome mais conhecido. Mas a minha cara não. E o meu pensamento também não é. Ainda que eu tenha meu pai como exemplo, como alguém que é a minha inspiração, eu tenho outra personalidade, eu sou outra pessoa. E as pessoas têm que olhar no olho e acreditar naquele que ele vai votar. Se eu tiver sintonia com a vontade popular e se as pessoas atribuírem a mim a capacidade de representá-lo, eu posso chegar lá. Caso contrário, não. Eu confesso que eu acho que, em virtude de tudo que aconteceu, o que vem acontecendo no país, você ter a possibilidade de um rosto novo, mas com alguma gama de experiência, talvez seja o melhor caminho. E aí eu me incluo nesse quadro, com certeza. Me fala uma coisa a respeito, por exemplo, de mostrar sua cara, mostrar o seu rosto. Qual é o tempo que, de repente, você vai ter em televisão, e o seu partido, no caso, né, que você vai mostrar a sua cara e a sua ideia, suas ideias que, de repente, para o Senado? Quanto tempo você já faz ideia? O Podemos tem um tempo muito pequenininho. Pequeno. No entanto, a gente faz parte de uma coligação que apoia o Márcio França para governador. Sim. E eu serei um dos senadores desta coligação, o que faz com que o meu tempo de televisão seja o tempo da coligação e não apenas o tempo do Podemos. Uhum. Então, eu devo ter um bom espaço no programa eleitoral. Não está definido exatamente porque a conta leva em consideração quantos candidatos tem para repartir, então esse número ainda não está fechado para ninguém. Mas eu diria que eu vou ter um tempo razoável para me apresentar e me colocar. Só para explicar também, agora as convenções acontecem até o final desse mês, início do próximo mês, a estadual e também a nacional. E todas as convenções, todos os acontecem partidos, do dia 22, se não me engano, até o dia, por volta do dia 10. No início sei lá, do próximo mês, de agosto. aí todos têm que acontecer durante esse período. O Podemos realizará a estadual agora no domingo, dia 22, e... Nacional, dia 4? dia 4 em Curitiba, Tá. que será nacional. Agora, como os partidos fazem dias diferentes, os acertos de coligações eles vão sendo revelados no momento que as coligações acontecerem. Aí a campanha começa dia 16 de agosto. Isso, oficialmente dia aí 16. você pode pedir voto. Hoje eu posso pedir dinheiro, mas não posso pedir voto. E essa história da vaquinha, está funcionando? Vocês já entraram com a Eu vaquinha entrei virtual? com a vaquinha, mas num clima tão desfavorável, você pedir voto já é E pedir quase dinheiro. pedir dinheiro, você praticamente está xingando o eleitor. Então é o seguinte, o sucesso da vaquinha está muito condicionado a um clima absolutamente hostil à classe política. Então eu tenho, mas o que a gente arrecadou agora frente a uma campanha eleitoral é muito pouco. Ó, pode ser que eu esteja errado, mas eu imagino que muitas pessoas vão utilizar alguns meios, principalmente, eu vou trazer um vídeo para você ver agora, você deve saber a respeito do detector aí de corrupção, Sim. Onde algumas moças aparecem fotografando alguns políticos aí que tem uma ficha corrida um pouco grande, né? Sim. A mídia social, as redes sociais, vão ser tão ou mais importantes que a televisão? O que você acha? Acho que ela vai ser importante. Ao longo das campanhas, ela vem crescendo o grau de importância, mas a televisão, você chega e fala com pessoas que eventualmente não querem nem te ouvir. Na rede social, normalmente, você fala com quem está querendo te ouvir. São a tua rede de alguma forma, estão interessados na tua. Você não entra na página do outro sem que ele permita isso. Então, há uma diferença entre os dois veículos, mais clara. Mas hoje, eu diria que a rede social é o comício de antigamente. Hoje não tem mais, você não consegue ter um palanque
reunir pessoas numa praça pública para fazer um discurso político eleitoral. Isso acabou de vez. Isso acabou, isso não existe mais. Principalmente quando de repente cortaram a parte musical, né? O também, showmício, também. Né? Não, e hoje a informação chega por tantos meios diferentes que as pessoas já não se animam. No passado, o comício servia até como fonte de informação para a população de uma determinada cidade, porque vinha lá alguém, um administrador, e poderia, naquela hora, contar uma série de coisas que vinham acontecendo no quadro nacional e local. Hoje em dia, você tem N fontes de informação. Só que eu tenho aqui. Exato, exato. Então, a internet, ela serve, as redes sociais, ela serve para você falar com um número maior de pessoas. Mas você fala por quem está disposto a te ouvir. Então, há uma certa limitação por aí. Mas é uma coisa que cresce a cada dia, e a importância dela, sem dúvida nenhuma, para essa eleição veio para ficar, grande. né? Veio para ficar. Sem dúvida. Eu vou colocar esse vídeo rapidinho, por favor, Léo, enquanto a gente vai para o rápido intervalo, para você ver, a gente analisar aí a interpretação desse detector de corrupção. Porque o brasileiro hoje, você sabe melhor do que eu, está totalmente ressabiado com os políticos, porque a gente vê uma notícia nova todo dia a esse respeito, né? Muitos que de repente já foram presos, outros que de repente poderão ser presos, sim, de partidos diversos, sim, enfim. Vamos dar uma olhada nesse videozinho rapidinho. Todos corruptos aqui no Senado Federal. Eu não falei o que era o Senado. Primeiro senador, Benedito de Lira. Usar a foto de detectando político. Vamos ver. A internet é ótima. A internet é tão boa quanto os políticos. Benedito de Lira, uma lista que... Ficha suja. Vamos ver Fernando Collor de Mello. Não, fala aqui no Piauí. Maria, vamos ver, peraí. Fernando Collor de Mello. Usa foto. Menino bom, Fernando Collor de Mello. Menino bom esse. Eita, garota. Olha isso. Calma. Vamos fazer. Calma que eu tô no Senado Federal. Maria. O último agora de Alagoas. Último de Alagoas. Renan Calheiros, que todo mundo adora. Político forte. Em Alagoas, isso, forte. Vamos ver quantos processos. Detectando político. Detector de políticos. Esse tem processo. Tá, então, só para a gente ter uma ideia, eu gosto de mostrar para o pessoal de casa, porque tem essa ferramenta. Essa é uma ferramenta que você pode tirar uma foto sua, uma foto de qualquer um que de repente se propõe a ser candidato, você vai ter lá a ficha corrida do cidadão. Tem, nada consta, nada consta. Quer dizer, já é interessante, coisa que você não tinha essa possibilidade tempos atrás. Não tinha. Só vota errado hoje quem quer? Não, você também tem a fake news, né? Que é um grande problema. Exato. Isso serve, porque essa está, enfim, não auditada, mas ela tem um reconhecimento que é sério, esse aplicativo. Sim. De que ele funciona e que ele não está falando uma mentira, inventando. Mas você tem uma série de notícias que são absolutamente falsas e que a gente todo dia recebe de repassar de pessoas, especialmente aquelas que falam assim, não deixe repassar, repasse imediatamente. A Globo não divulgou ainda e vai apagar tudo, enfim. Que são notícias falsas, que eu não sei nem que propósito tem. Alguns de banco a gente sabe que o propósito é de tentar entrar na sua conta bancária, mas outros não. É só para denegrir a imagem desse ou daquele, ou fazer uma brincadeira que eu não sei com que objetivo. Esse é o problema da rede social. É porque a notícia chega rápida e nem sempre a notícia tem uma aferição de veracidade. O pessoal tem que procurar as fontes, né? Tem que procurar as fontes. E nem todo mundo procura. Né? Nem todo mundo procura. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, o pré-candidato vai falar a respeito do que é o Senado e que faz um senador. Depois do intervalo comercial. Olá você que está assistindo agora a RPTV. Eu tenho um recadinho importante para você. Estou aqui na Impacto Prime. A Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo. Tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime. E tem promoção para você. Estou aqui com o Miguel,
consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime, vai passar a promoção para você, né, Miguel? É isso aí. Estamos com a promoção do pneu 129,90 aro 13. Não é remold, é pneu novo, a 129,90. Você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, por R$ 129,90, a partir de R$ 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também do amortecedor, Miguel. É isso aí, estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais a partir de R$ 24,90, remanufaturado. Então corra para cá, traga o seu carro aqui, nós temos atendimento diferenciado, preste atenção, pagamento em 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso, Miguel? É isso mesmo, trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime, você das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja. Anote o endereço aí, Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita. Telefone 0800 100 7575. Pensou em pneus? Pensou em Impacto? Vem pra cá você também. Aqui, a carne é de qualidade. E bota qualidade nisso. O serviço é exclusivo e o atendimento é outro diferencial. Difícil é encontrar lugar como esse, onde o produto é preparado com o maior cuidado e com toda a segurança e respeito ao consumidor. Essa é a Casa de Carnes Rosa. A empresa já entrou para a história do setor, registrou a marca de qualidade, tornou-se referência no ramo de açougue e assim segue conquistando mais sucesso. Uma empresa reconhecida entre as melhores do segmento, pronta para atender as próximas gerações de clientes. Olá pessoal, quero apresentar para você o café Ibiporá, café orgânico 100% arábica aqui da região do sul de Minas, em 3 maneiras para você tomar, consumir um café de ótima qualidade, café orgânico 100%, sem uma gota de agrotóxico. Tem esse aqui que é exatamente o torrado e moído, tradições, um pouco mais intenso, um pouco mais forte. Tem aqui o café em grão, um pacote de meio quilo e também o tradicional. O tradicional, o que é o tradicional? É o café onde você tem aí todos os aromas e sabores de um café de qualidade, café arábica, café orgânico aqui da região do sul de Minas. Eu tenho aqui a colocação para você ver, olha só, todo o café plantado no sítio orgânico Ibiporá, que no Tupi-Guarani é Pedra Bonita. Olha só, 100% arábica e orgânico, alta qualidade devido às condições propícias de clima. É um café que é cultivado acima dos 1.000 metros, né, de altitude, 1.100, 1.200 metros aqui do sul de Minas, entre Andradas e Ibitura. Confira, você vai gostar. Café Ibiporá, é bom você experimentar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV, canal 8 da NET, com Sociedade, Política e Negócios. Estou batendo um papo aqui sobre política e sobre negócios também com Mário Covas Neto, filho do ex-governador do estado de São Paulo, advogado, foi o 5º vereador mais votado nas eleições de 2016 e agora é pré-candidato ao Senado. Vamos lá então, muita gente pergunta, para que serve um senador pré-candidato? Vamos lá. É a seguinte, no Congresso Nacional você tem os deputados federais e os senadores. Funciona como 2 câmaras para você ter um equilíbrio de forças. Na Câmara Federal, os deputados são representantes da população. 513. Por isso que você tem deputados, mais deputados num estado do que de outros. Porque ele representa a população e deveria ser proporcional, que também não é. Porque atingiu-se um teto aqui em São Paulo. São Paulo deveria ter mais deputados e alguns estados que têm o mínimo poderiam ter menos. De tal forma que hoje um deputado de São Paulo representa uma quantidade de eleitores muito maior do que do Amapá, ou sei lá da onde. Mas o certo era você ter uma representação mais ou menos igual, no número de eleitores para o número de deputados. Bem, e o Senado Federal, ao contrário, ele representa os estados, para você ter um equilíbrio na federação. A ideia era de que se você tivesse mais deputados
de um estado ou de outro, poderia estar um desequilíbrio e aquele estado que tinha uma representação menor sempre ficaria em segundo plano. Então, o Senado são 3 senadores por estado, independente do tamanho do estado, independente da sua importância política ou econômica. Bom, muito bem, então, os senadores, eles representam o estado. Mas a iniciativa de lei pode ser feita tanto pelo deputado federal como pode ser feita pelo senador. O senador tem algumas atribuições de fazer, por exemplo, a aprovação de ministros do Supremo, de embaixadores. Ele tem algumas atribuições que dizem respeito ao sistema... Especificamente, isso é do Senado, não tem nada a ver com a Câmara dos Deputados. Nesse caso, não. Mas na atuação parlamentar é mais ou menos a mesma. Inclusive, um projeto que é aprovado na Câmara, ele é remetido para o Senado, tem que ser aprovado lá também. E se houver alguma modificação, volta para a Câmara. E vice-versa. Então, é essa a função do senador. O que ocorre é que o Senado, especialmente os senadores de São Paulo, todos eles, os 3, exerceram cargos de ministro enquanto no meio do mandato. E o fato de ser... foram escolhidos ministros porque teriam alguma competência para ser ministro, não estou nem duvidando disso. Mas a hora que eles saem do exercício e vão do Senado, quem substitui a eles são os suplentes. Os suplentes são escolhidos pelos próprios senadores, eles não passaram pelo processo eleitoral. Então, os suplentes acabam tendo muito mais uma relação de dependência ao titular do que propriamente a representação pelo qual ele deveria fazer parte. O senador, é importante que ele seja o representante do Estado. Ele não pode fugir de pensar nisso. É preciso que São Paulo tenha uma representação no Senado que seja mais patriota no sentido territorial do paulista. Defender o Estado de São Paulo. Tem que defender o Estado de São Paulo. E mesmo numa disputa entre o governo federal e o governo de São Paulo, ele tem que ter a clareza que ele tem que ficar do lado de São Paulo. Não é pelo fato do presidente da República ser do mesmo partido dele que ele tem que se bandear para o lado de lá. Não, ele tem que defender São Paulo. É importante que seja assim. Porque senão o que acontece, ou que vai continuar acontecendo, é o Brasil inteiro, especialmente o governo federal, dizer o seguinte: São Paulo é autossuficiente, ele é rico, ele cuida dos seus problemas. Não é assim, não. Nós temos problemas crônicos aqui no Estado, de toda a natureza, e que precisam de mais recursos para resolver. Nós contribuímos com uma montanha de dinheiro, de impostos, e volta uma parcela menor. Ok, uma outra parcela está sendo usada para o resto do país, para ajudar regiões mais pobres. Mas algumas ações, tipo o metrô, por exemplo, em que no país inteiro o governo federal é que investe, e aqui não, é só o governo do Estado. Por quê? Por que essa discriminação? Nós não precisamos de mobilidade aqui. O Estado mais rico da federação é a locomotiva do país? Ok. Então, talvez seja o único que tenha condições de fazer isso. Mas a gente não consegue atender a necessidade que a população tem. Os problemas são outros também, são maiores, né? É lógico. Então, é preciso que a gente tenha um pouquinho mais de brigar um pouquinho mais para o Estado, sabe? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor não acha que é muito deputado e muito senador? Olha, essa é uma questão complicada. O senador Álvaro Dias, nosso candidato a presidente, prega uma diminuição dos senadores de 3 para 2 e dos deputados, tendo o Estado de São Paulo como teto, e aí fazer a representação correta de números de eleitores até o Estado menor. Você só de fazer correto, você já vai diminuir a Câmara Federal também. Mas para isso acontecer, tem que ter uma reforma política também. Claro, tem que ter a reforma política, é óbvio. Você não consegue fazer isso sem uma reforma na Constituição. Isso sai? Pode sair. O que depende e esse é o que ele prega também, que me parece que é razoável, é dizer o seguinte: população, eu quero fazer isso porque ao fazer essa mudança, nós vamos economizar aqui, ali, etc. É mais justo, é mais correto, parará. Se ele vender bem esse papel, a própria sociedade pressiona o Congresso para aprovar.
Porque o Congresso não rema contra a maré. Ele não vai fazer algo que desagrade a população. Sabe por quê? Porque ele depende a sua sobrevivência da aprovação da população. Ele não rema contra a maré. Então a ideia dele é o seguinte: ok, eu tenho que fazer um monte de reformas, eu preciso do Congresso. Ah, mas o Congresso é aquela relação de toma lá da cá. Não vou fazer essa relação. Bom, então você não vai aprovar nada. Vou aprovar porque a população vai me ajudar para que se aprove. Eu acho que ele tem razão. Meu pai foi prefeito em São Paulo e ele não fez concessões. Ele não fez concessões. Ele foi governador e não fez concessões. E não quer dizer que não tenha outros partidos participado do governo. Participaram sim. Mas participaram sem ser... bastante o governo dele. Sim, mas não era feudo, entendeu? Não tinha aquela coisa assim, ó, isso aqui, esse ministério é todinho. Pô, por que é todinho de alguém? O senhor falou esse negócio, e eu acho interessante porque a população também está alerta, principalmente aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim. Os ministros do Supremo Tribunal Federal hoje são mais conhecidos do que os jogadores do seu time de futebol, do que a nossa seleção brasileira. E a gente entende, daqui a pouco vou colocar também o Gilmar Mendes dando uma volta lá em Portugal, porque se ele sair na Avenida Paulista em São Paulo, vai ser impossível, alguma coisa acontece com ele. Se ele for no calçadão do Rio de Janeiro, qualquer cidade, de repente ele não vai... E lá acontece também. Também, estão pegando o pé dele lá, mas de uma maneira mais... mais suave. Estão pegando pesado, mas mais suave, né, que podia acontecer. Esse e outros problemas que acontecem na nação brasileira, por exemplo, a meritocracia não seria uma fórmula de você colocar os ministros do Supremo Tribunal Federal, ao invés de ser indicação de presidente da República, entre outras coisas, que de repente são colocados, são enfiados goela abaixo do povo brasileiro sem aprovação da população? Sim, e é possível fazer isso. Os do STJ são assim. Os desembargadores dos estados também são assim. Por exemplo, em Curitiba, com outro desembargador que foi militante do Partido dos Trabalhadores durante 19 anos. Sim. E uma articulação com deputados do PT tentaram libertar o ex-presidente presidiário lá de Curitiba. Exatamente. Na maior cara de pau, né? E não aconteceu nada com ninguém. Não sei se não vai acontecer com ele. Há pedido já no Conselho Nacional de Justiça... Rogério Favreto é o nome dele. Conselho Nacional de Justiça para puni-lo. Pode ser que puna. Mas a punição do magistrado, sabe qual é, né? É a aposentadoria com salário integral. Exatamente. O que parece até um prêmio. Bom, mas enfim, essa é uma coisa que precisa ser revista também. Porque o legislativo, ele é muito transparente. Quer dizer, a crítica em cima dos parlamentares e tal, é porque é muito claro, é muito transparente. Nós acabamos de ver a moça lá vendo no aplicativo lá, aquilo ela está no Congresso Nacional. Exato. Ela está pegando a fotografia que está lá, ou seja, está exposto. O Executivo tem 1000 fiscalizações. Já o Judiciário é uma caixa preta ainda. E as notícias que a gente tem não são notícias boas. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque a gente tem exemplos do Executivo, do Legislativo, até alguns do Judiciário. Mas o Judiciário também é feito de homens suscetíveis a erros. Claro que ou sim. Então, que de repente possam ser contornados. A gente vê o caso, por exemplo, do Gilmar, ou seja, do Lewandowski, do próprio Toffoli. O Toffoli também foi advogado do PT. Exatamente. Foi funcionário do Zé Dirceu. Foi indicação, inclusive nem Luiz, ele perdeu 2 vezes. 2 vezes, ele foi reprovado 2 vezes. Exato. Então, veja, e ele não se considera impedido para julgar. Mas isso não tem suspensão. Você não acha interessante que, de repente, a população discutir sobre isso é muito interessante? Pode ser. Coisas que antigamente ninguém discutia sobre isso. Mas sim, claro que é muito interessante. Né? É bom rever isso. Já houve uma mudança ao longo do tempo. Antigamente se falava o seguinte, que o ministro do Supremo deveria ter um notável saber jurídico. Mas não quer dizer que ele fosse... Reputação ilibada. Não quer dizer que ele fosse alguém formado em direito. Sim. Hoje ainda já tem essa vamos dizer, essa exigência. Né? Mas, veja, se você não tiver um componente ético de correção de conduta, como em vários países europeus a gente vê isso, a ponto das pessoas deixarem o produto lá e a pessoa pega e paga. Enfim, esse grau de confiança, de cidadania, de exercer a plenitude da cidadania,
aqui, infelizmente, algumas pessoas não conseguem ter este grau de isenção e acabam se sujeitando a essa vergonha que o ministro lá fez, de fazer um conluio para aprovar um boicote na ordem jurídica, porque soltar o Lula agora é boicote à ordem jurídica. Sinto muito. Ele foi condenado. Ele foi condenado 2 vezes. Olha, é tão engraçado, porque hoje o sujeito pode ser preso quando ele é suspeito, fica preso lá dias, enquanto a suspeição existe sobre ele, recai sobre ele, mas se ele for condenado 2 vezes, ele pode não ficar em liberdade. A discussão é de que ele não pode ser preso. É um absurdo, é uma contradição. Aliás, o Brasil é o único que existe em 4 instâncias, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, e depende de quanto dinheiro você tem no bolso também para você chegar até lá. Porque tudo isso custa, né? A quantidade de recursos muito, possíveis. Né? Agora, tem recursos, vários recursos na área jurídica, que não vão mudar a pena. A pena já está... terceira e quarta, por exemplo, não muda. Não muda a pena. O sujeito está condenado e vai continuar sendo condenado. Mas ele está sob júdice porque o tamanho da pena pode ser diferente, a condição do julgamento final pode ser diferente. Enquanto isso acontece, tira ele da cadeia e deixa ele esperando em liberdade? Tem lógica isso? Isso chama-se impunidade. Isso é um incentivo à impunidade. Isso é um incentivo para que as pessoas cometam os crimes porque elas sabem que elas não serão punidas. Isso é uma coisa que tem que mudar. A indicação de ministros do Supremo, ela deve ser feita como é feito, por exemplo, um desembargador, que é uma lista, uma votação na ordem dos advogados, depois uma outra no Ministério Público, ou entre os próprios juízes de primeira instância, para que de uma seleção, de uma eleição interna desse colegiado, se faça uma lista sexta, vai para o tribunal reduz a lista sexta para uma lista tríplice, e aí vai para o governador para escolher um entre os 3. Ok. É possível fazer assim? É possível no ministro do Supremo também. Qual é o problema? Agora, você deixar alguém que é vitalício e que não é capaz de ter suspeição em cima do seu trabalho, ou de não perceber o quanto ele está contaminando o processo todo legal, é lamentável. Pré-candidato, agradeço a sua participação, me desculpe encerrar o programa assim, que nós já passamos do nosso horário, já tem 2 me olhando feio por aqui por causa do nosso tempo, mas deu pelo menos para o pessoal de casa acompanhar as suas ideias, ver a sua posição a respeito da parte política e também do que de repente o senhor possa fazer, caso eleito lá na frente, que a gente de repente não pode nem falar muito sobre isso, porque o senhor é um pré-candidato, e a gente está aqui à disposição para um futuro a gente vir terminar esse papo, que é um papo longo, para a gente conversar sobre muitos outros assuntos que faltaram aqui na nossa pauta, ok? Com certeza. Eu agradeço a oportunidade, quero desejar boa noite, um abraço a todos que tiveram a paciência de ficar nos ouvindo aqui e desejar que, no momento que eu puder pedir voto, eu possa voltar aqui e falar sobre isso. Com certeza, estaremos aqui. Tá bom, obrigado. Ok, pessoal, estamos indo embora, voltando amanhã a partir das 6 da tarde com mais um SPN TV News. Espero que você tenha gostado do papo aqui com o filho do ex-governador Mário Covas, o Mário Covas Neto, mas ele é filho, tá? É filho do ex-governador do estado de São Paulo, morto há 17 anos, já faz tempo, né? Como o tempo passa, eu lembro como se fosse ontem. Certo, então? De volta amanhã. Tchau, boa noite e até amanhã.